Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta. Está aqui hoje o ser que materializou-se para estudar o Plenitude, capítulo 3, Origem do Sofrimento, não é? Sem sofrimento. Qual o seu nome? Com Já muita viu. paz. Eduardo Araújo na área. Eduardo Araújo. E está o outro anjinho aqui que está na pilha do Eduardo. Estou só olhando. Renato Souza. Renato Souza Miranda, é isso? Renato Eduardo Souza Araújo Miranda, Pablo Miranda. Tem o hashtag Somos Todos Miranda. Isso aí, com certeza. Até no Luz na Penumbra eu troquei o nome dos Henriques também, né? Peço até desculpas, mas tudo bem, a gente vai consertar. Vamos lá, Renato. Estamos aonde? Estudando Origem do Sofrimento, capítulo 3 do Plenitude, do parágrafo 24º, o encarceramento das paresias. Nas paresias. Vamos lá? Vamos. No encarceramento nas paresias, limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio. Certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas se transformam em recursos expiatórios para o infrator reincidente que, no educandário das provas, das provações, mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Entre esses, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. Em suma, tudo isso pertinente a um planeta de provas e expiações. Não é? E aí a gente diz assim, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Talvez você não cometa nenhuma dessas situações agora, mas e no passado? Então, portanto, suas provas e as provas às quais você não tirou boa nota, que viraram expiações, né, estão pertinentes a um planeta onde você tem ainda vibrações, né, e questões a serem resolvidas nesse sentido. Ou seja, seu perispírito precisa colocar para fora no corpo físico as necessidades que você tem e as ligações que você tem com o planeta a qual você está vislumbrando melhorar-se. E ela diz, não é? Cada ser vive a consciência que é estrutura. Exato. Então nós somos aquilo que fizemos de nós mesmos. Sem dúvida. O que nós conversamos no programa passado, né? Quem não ouviu, vai lá no nosso canal no YouTube, na playlist do programa Momentos com Joana de Ângeles, porque a lei de Deus é de amor, mas também é de justiça. Então, quando Joana diz aqui que o encarceramento, né, que são as reencarnações expiatórias, se nós não acordarmos, não despertarmos para as nossas responsabilidades, seremos encarcerados pela dor. Sim. Não há como fugir. E aí a rebeldia, ela só faz piorar, porque é o que Joana coloca aqui, agravando a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia. Por quê? Nós tomamos decisões equivocadas, nós escolhemos caminhos errados, pagamos o preço por isso, nos revoltamos porque nos achamos injustiçados pela lei divina, porque nos consideramos pessoas boas, e aí a revolta toma conta contra tudo e contra todos. E aí nós vamos cada vez mais caindo nos abismos, até que a dor vai chegar de uma forma mais acerba. Porque a lei, eu me recordo que uma situação em que uma pessoa chegou para o Chico Xavier, tinha perto dele acho que era uma criança, um jovem, que não tinha os 2 braços, né, e as 2 pernas. E aí questionou, né, do Chico por que tamanha dor e tamanho sofrimento para aquela criança. E aí o Chico, né, disse que o
o Emmanuel, seu guia espiritual, estava ali, próximo, e que o Emmanuel dizia que esta criança já havia, né, cometido suicídio em várias encarnações. E que nesta encarnação era uma tentativa, ainda que de forma forçada, a que ela cumprisse com o prazo estabelecido para a sua existência. Né? Ela já era cega, era surda, já tinha perdido, se eu não me engano, os 2 braços, e os médicos iriam amputar as pernas. Acho que era exatamente isso. Porque se não amputasse as pernas, ele tentaria se jogar de algum lugar. Ele ia se arrastar ainda, né? Tamanha a rebeldia do espírito. Nós vemos reencarnações extremamente dolorosas, em que se nós não acreditássemos na reencarnação, eu particularmente, eu não acreditaria em Deus. Quem já visitou algumas instituições que acolhem irmãos nossos em estado de demência profunda, com deformações enormes, né, no seu corpo físico, com cabeças gigantescas, o corpo muito pequeno, mirrado, enfim, deformações espantosas, você fala assim, meu Deus, como é que o Senhor permite que um ser nasça nessa condição de sofrimento atroz? E sem a reencarnação, isso não teria o menor sentido. Então nós sabemos que ali são reencarnações expiatórias, encarceramentos, como diz Joana de Ângeles, para espíritos que foram rebeldes. Muitos deles suicidas, né? Você que está agora aí pensando em tirar sua própria vida, acorde, porque não tem como tirar a vida. Você vai continuar vivo e vai estar buscando reencarnações dolorosas, expiatórias, sofrimento inimaginável, não somente no plano espiritual, como nas encarnações futuras. Então que a gente não busque esse caminho, que a gente não escolha esse caminho do encarceramento, porque Deus não faz isso para nos punir. Isso, na realidade, é uma autopunição que nós nos infligimos pela nossa rebeldia, como coloca Joana. Perfeito. Ela cataloga direitinho, mostrando as atitudes do passado, não é? É muito interessante. Está falando da origem do sofrimento, então ela vai mostrar essas criaturas que vão reencarnar com essas limitações orgânicas mentais, paralisias, patologias congênitas, quer dizer, sem possibilidade de reequilíbrio. São aqueles que não têm tratamento nenhum que tire eles daquela paralisia. Tem uns que tem a fisioterapia, tem a cirurgia, tem esticar tendão, tem um montão de coisa. Esses não. Né? Certos tipos de loucura, câncer, enfermidade degenerativa como ela, né? Aquela esclerose lateral amiotrófica, não é uma coisa assim. Então, esses são quem? Justamente aqueles que resvalaram através desses homicídios, essas atitudes todas infelizes. Adúlteros contumazes, não é? Nada fica desapercebido à lei de Deus, por quê? Porque são atitudes que violentam o íntimo de alguém, a emoção de alguém. Leva a dor e sofrimento. É uma maneira de te dar um freio, né? É uma maneira de te resguardar, inclusive. Por isso que nós colocamos também no programa passado, né, e o texto é uma continuação, que quem somos nós para julgar alguém? Porque tudo que Joana coloca aqui, né, que a Miranda citou aí agora, mas os suicidas premeditados, quem de nós nunca foi? Né? Homicidas frios, adúltero, então, é a nossa especialidade de várias encarnações. Sim. Olha, desculpa, é porque é bem necessário. Esse suicida premeditado é aquele que fica, olha, eu vou me matar, olha, eu vou me suicidar, ele tem tempo de raciocinar. Eu vou. É diferente daquela criatura que chega em casa, vê a família dizimada, entra em estado de loucura e se mata. Esse é diferente. É por isso que tem o atenuante e o agravante. O atenuante é sempre aquele que não pensou em suicídio, mas na hora do desespero ele alucina e puf, faz. Sim, sim. Né? Os outros, eu não quero mais viver, não tem mais sentido, que eu vou morrer, que eu quero morrer. Esse já está premeditando, porque está fazendo uma conexão com espíritos criminosos que vêm estimular isso. É um agravante seríssimo, né? E Joana continua falando de outras condutas que nós já praticamos em diversas encarnações e muitos de nós ainda praticamos hoje, que é explorar vidas, vender prazeres viciosos, drogas, alucinógenos, sexo desenfreado, desequilibrado, álcool, jogos de azar, enfim. Quem de nós
que nunca esteve envolvido com isso, ou não esteja de alguma maneira ainda hoje, atire a primeira pedra. Pois é, perfeito. Né? E o esclarecimento é importante porque ele muda a tua visão, o teu conceito de pena, quando você vê alguém com limitações, não é? Muda o teu conceito nesse sentido. Quando você se esclarece através da doutrina espírita, principalmente aqui, né, através do que Joana está trazendo para a gente, muda a nossa perspectiva, o nosso olhar para um ser que está com limitações. E muda também completamente o nosso anseio de querer fazer alguma crítica ou de fazer alguma discriminação. Esse não serve, ou esse, né? Porque o esclarecimento traz para a gente a luz, não é? Do benefício que é você estar realmente sendo tratado, porque é uma oportunidade de você se tratar e de se reconhecer. Que ali é o amor divino em você. É o amor, né? Pleno em você. Então eu gostaria de destacar aqui, sem dúvida, o Evangelho de Jesus, capítulo trazido por Mateus, né? Capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te leva a pecar, né? Arranca-o e lança-o fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ele já nos alertava, né, sobre essas situações. Continua a Joana de Ângeles dizendo o seguinte: Vamos lá. De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos, mudos, cegos e paralisados, rancenianos, aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Gente, muito bom. Esse parágrafo aqui vale comentar. Por quê? Tudo vale, né? Mas é porque ela justamente está nos mostrando que, né, quando ela diz, há em nome do amor casos de aparentes expiações. Então, nem sempre quando você vê o surdo-mudo, o cego, o paralítico, o ranceniano, até o aidético, você não pode catalogar. É por isso que tem casos semelhantes lá em cima, que é produto de uma incúria no passado. Mas tem essas mesmas situações e algumas outras, como é o caso da rancenias e tal, que essas criaturas escolheram essas situações para lecionarem, quer dizer, ensinar a cada um de nós coragem, bom ânimo, conforto moral. E aqui não tem como não falar dele, do Amazonas Hércules, da Maria Junqueira, não é? Da Maria do Socorro, que chegou a ser vice-presidente do Centro Espírita Filhos de Deus lá em Curupaiti, e de alguém também que para mim é uma joia, Valentina. Quem já visitou o Curupaiti lembra da Valentina. Era uma ranceniana de origem russa. Você entrava no quartinho dela, toda estrupiada, porque ela era uma joia tão rara que, para não ficar perdida de vista, você sabe onde ela foi guardada? No manicômio. Ela ficou guardada justamente com os rancenianos mais graves, porque esses tinham uma vigilância permanente. E então era uma maneira dela ficar com assistência permanente também. E o quartinho dela, o Orlando conheceu, porque entramos muito naquele quarto para cantar música para ela. Ave Maria. Quando a gente chegava lá, os dedinhos dela já em forma de garra, e às vezes ela sem querer batia na proteção da cama de ferro e ficava sangrando. Então vira e mexe, tinha sangue no lençol. O ombro dela a gente não tocava na Valentina, porque ela tinha osteoporose, toda quebrada, sabe? As perninhas, o quadril quebrado, a coluna com fratura, a cama cheia de gato. A cama cheia de gato. Os gatinhos subiam, ficavam um pouquinho na cama, depois desciam. O quarto dela tinha essa possibilidade do gatinho ter contato. E os olhos pareciam duas pedras azuis. A face dela era uma pele de bebê corado. Entendeu? E quando você chegava lá, oi Valentina, oh meus amores, uma alegria, e cantava junto conosco. Tudo bem, Valentina? Tudo bem. Como é que foi essa semana? Ah, hoje eu estava lembrando da colônia das formigas. Ela tinha sido fotógrafa do Instituto Butantan. Aí ia falar da colônia das formigas, ia falar das abelhas, ia falar desses seres, sabe, que se ajudam,
tem aquela coisa da cooperação. E aí você pensava que estava levando alguma coisa para Valentina. Jesus. Ela transbordava aquela alegria. A danadinha desencarnou 7h da noite de uma sexta-feira. E 7h30 estava dando comunicação na reunião mediúnica do Filho de Deus, inclusive através da médium, que é uma amiga nossa, que hoje está completando aninhos, Marli Figueiró. Marli é uma médium assim, bem focada, e ela é muito séria, sabe? Aí estávamos todo mundo reunido na reunião mediúnica, daqui a pouco sai Marli. Eu vivo a vida cantando. Ai, Lili. Aí começou a cantar, cantou a música toda. Aí o pessoal olhou assim, tudo bem. Na avaliação da reunião, ninguém comentou nada. Ela falou, não, eu senti uma leveza e um espírito tal. Um outro médium registrou um pôr de sol, como se fosse cair da noite já, e um espírito, uma postura feminina, com uma roupa, parecia uma túnica. Lembra aquele filme O Vento Levou? Aquela capa que a menina usava? Como se estivesse olhando para o infinito. Eu lembro que o médium falou, a capa tinha uma cor azul royal muito intensa e por dentro era branca, olhando para o infinito. Tudo bem. Chegamos em casa, a Jaqueline, filha do Amazonas, ligou. Eu preciso conversar com vocês. Cheguei em casa e falei para o meu pai, a Marlizinha é tão séria, mas hoje na reunião mediúnica, ela deu passividade a um espírito que cantou tal música com uma leveza, uma fluência, uma vibração de alegria. A Rosinha, que era uma senhorinha amiga do Amazonas, que estava passando os dias lá, olhou para o meu pai e para mim e falou assim, quem gosta dessa música é a Valentina. A Valentina desencarnou hoje 7h da noite. Olha só, né? E aí juntamos a descrição dessa figura feminina olhando para o céu, que ela era uma mulher alta, era russa, então tinha todo um traje naquela aparição dessa forma. Ninguém nunca esqueceu da Valentina. Então, são desses seres que vêm para nos mostrar coragem. Eu falei da Valentina, que o Orlando conheceu, e o Amazonas Hércules. O Amazonas era assim, tinha dias que chegava lá, ele falava... Tem uma fera enjaulada dentro de mim. Vocês não imaginam quem eu sou uma fera enjaulada. Mas ele era incapaz de... Tanto que chamavam ele de a mãezona. Em vez de Amazonas, a mãezona. Porque o camarada sabia ser o necessário para quem chegava. Entendeu? E é o que ele disse. Quem olha pensa, todo leproso, que antigamente chamava de leproso mesmo, rotulava e ponto. Tá espiando tal coisa. Mas alguns vieram para nos dar lição. Sim, sem dúvida, né? Com certeza. E daí a importância daquilo que a gente falou, né? Do conhecimento, né? Do esclarecimento. Não só para você olhar o outro, mas para você mesmo. Diante das suas próprias dificuldades. Dos seus próprios desafios. Senhor, para que isso? Não por quê, para quê? Sim. O que é que eu posso dar de utilidade a essa minha dor? Nós temos passagens no Evangelho nesse sentido, né? Nos milagres, as predições, na Gênesis, nós temos passagens em que Jesus foi indagado sobre certas situações, não é? Não vou me recordar agora, mas em que ele pôde explicar, não, esse passa por isso... O cego de nascença, né? Exatamente, Miranda lembrou muito bem, né? Não porque foi, né? Não, a gente não pode dizer que é exatamente igual ao outro, não. As cegueiras são diferentes, não é isso? Cada um com a sua cegueira, né? Cada um com a sua dificuldade. Né? E o cego de nascença era para se cumprir a vontade de Deus. Exato. Porque não era karma não, era uma aprovação. Isso aí. Perfeito. Jesus, muito bom. Então continua Joana de Ângeles dizendo, Jesus que nunca agiu incorretamente é o exemplo máximo. Logo após, Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para ascender mais, não expurgava débitos, antes demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Quer dizer, são espíritos que vieram, né? Ela dá esses exemplos, mas até aqueles que vêm anonimamente reencarnam como leprosos, como em situações de miséria absoluta, não porque tenham débitos, mas por amor àqueles que estão ali, eles vão para dar força, dar coragem e mostrar que aquelas pessoas podem sair daquela situação. Então são espiritualmente missionários, né, que por amor à humanidade, né, eles vêm passar por situações difíceis, dolorosas, tanto por dores físicas como por dores morais, para nos exemplificar a conduta a seguir diante do sofrimento.
Perfeito. É interessante porque nessa fala da Joana, quando ela diz Jesus que nunca agiu incorretamente, porque eu lembro, o Haroldo já fez colocações sobre isso, conversando nas aulas com o Marco Aurélio, ele também já tinha feito colocação, e a Joana, em outras obras, ela também fala, é nisso que nós compreendemos que Jesus nunca reagiu. Porque quando você está agindo no bem, o bem é um fluxo, ele continua. Você não para reagir. Jesus chegou a responder a algumas pessoas, esclarecendo, como foi escribas e fariseus hipócritas, tal. Na hora da bofetada, se eu mentir, diga. Se eu errei, diga onde. Mas se eu não errei, por que me bates? Isso não foi reação. Isso foi uma explicação, não é? E uma resposta, um convite à reflexão. Sim. Na realidade, foi um convite à reflexão. Porque a reação é uma resposta a algo a nível de você agir de volta. Não é? É diferente da ação. E eu lembro que eles falavam isso. Quando você age no bem, você não para reagir. Porque você vai responder agindo. É interessante. Isso aí, continua aqui. Ellen Keller Steinmetz e muitos outros heróis de ontem, como de hoje, são lições vivas do amor em forma de abnegação, convidando à felicidade e ao bem. As expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Você é levado ao momento em que você poderia optar, né? Você teve um momento, você teve a oportunidade de fazer a sua escolha, né? Antes de partir para o delito. Sem dúvida. Aí, tal qual acontece com o próprio suicida, não é? Ele tem sempre a opção de optar pelo que ele quer. Ele teve a escolha dele, o livre-arbítrio. Sim, com certeza. Né? Sempre teve. É interessante quando ela fala que as expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas. Por quê? Porque da lei ninguém foge. Exato. Você pode, como nós conversávamos outro dia, jogou a pedra... Você refletiu, putz, mas não era por aí. Caramba, essa sinceridade de que a intenção voltou atrás, a pedra vai ser triturada. Ela não vai cair em cima de você como um paralelepípedo, ela vem com um chuvisco de pedra. Sim. E aquelas situações, né, que a gente sabe muito bem da questão da intensidade e do quanto aquele ato que você desferiu, que você pensou e que você agiu, afetou. Eu posso ter feito algo aqui com a Miranda, mas que afetou o Eduardo, que afetou o Pablo, e eu preciso resolver com todos três. Não é resolver só com a Miranda, né? Preciso resolver com todos que estão envolvidos naquela situação. É isso? Dito isto, chegamos ao final de mais um programa. Passou rapidinho. O próximo será para que dia? Vou fazer agora. Dezembro. Ela nem se despediu, Pablo. Ela já está pensando no próximo programa. É realmente uma situação grave, né? Estamos aqui ao vivo, você está ouvindo. Ela nem deu tchau para vocês, já está vendo aqui com o Pablo por quê? Porque eu estava, na hora de iniciar o programa, caçando aqui no Prezados livro... amigos ouvintes, coloquem marcas. Suas orações. Muita paz, dê tchau, dá tchau, Maria de Fátima Miranda. Eu estava preocupada, muita paz. Jesus nos guarde. Obrigado pela oportunidade, até a próxima. Orem por ela. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.